bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Building the Future 2021. Para esta sessão temos a track do The Rise of the Citizen Developer e connosco hoje temos um painel fantástico. Peço que deem as boas-vindas ao Dr. Tiago Teixeira, ao Dr. Nuno Pinto e ao Comandante Pedro Moreira. O Dr. Tiago Teixeira é médico de doenças infecciosas no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. O Dr. Nuno Pinto é arquiteto de Collaboration e IAM na Sona Arauco e o Comandante Pedro Moreira da Marinha Portuguesa. Portanto, o meu nome é Rodrigo Molino, eu sou Intelligence Technical Specialist na Microsoft. E antes de darmos início ao debate, aqui ao nosso painel de discussão, acho que também seria importante clarificarmos um bocadinho o que é isto do Citizen Developer, como é que está a aparecer. Portanto, o Citizen Developer é um conceito de pessoas que necessariamente não têm um background técnico começarem a ter as capacidades para começar a desenvolver as suas próprias soluções. E isto só é possível através de plataformas de low code, ou seja, de baixo código, onde não sejam necessárias grandes conhecimentos técnicos aprofundados, por exemplo, de programação. E aqui um bocadinho explicar também a proliferação deste género de plataformas. Quando olhamos para a paisagem da transformação digital, temos os grandes analistas tecnológicos a prever que a grande maioria das aplicações nos próximos 5 anos vão ser criadas através de low code, de plataformas low code. Portanto, até 2024, 65% deste desenvolvimento vai ser feito neste género de tecnologias. Nos próximos 5 anos, temos 500 milhões de aplicações que vão ser criadas, que é igual ao número que foi desenvolvido nos últimos 4 anos, e também a procura por este género de aplicações vai aumentar exponencialmente. Claro que para satisfazer estas necessidades temos que recorrer não só às pessoas que têm a capacidade técnica para programaticamente desenvolver estas soluções, mas recorrer também a plataformas low code e capacitar indivíduos não necessariamente técnicos e ajudar também aqueles que são técnicos a desenvolver mais rapidamente. Portanto, isto coaduna-se muito bem com alguns dos desafios à transformação digital que temos estado a encontrar nas organizações nos dias de hoje. Estamos a falar de constrangimentos ao nível de orçamento, deadlines apertados, de tempo, poucos recursos, grandes expectações da parte do negócio e um conjunto de outros problemas que temos estado a encontrar em todo o género de organizações. Portanto, aqui no que toca a plataformas low code, a Microsoft tem estado a investir muito na sua, que é a Microsoft Power Platform. Eu vou passar muito brevemente aqui por estes componentes, é só para quem estiver a ouvir conseguir ter enquadrar um bocadinho melhor as soluções que depois o nosso painel vai falar. Portanto, temos aqui o Power BI, que já é muito conhecido pelo público para Business Analytics, a criação de relatórios e de dashboards, as Power Apps para desenvolvimento aplicacional, o Power Automate enquanto motor para automatizar processos e os Power Virtual Agents para criar chatbots inteligentes de motores de conversação. Toda esta plataforma depois é apoiada por uma grande variedade de conectores às mais diversas fontes de dados. A parte do AI Builder traz capacidades muito interessantes de embeber modelos de inteligência artificial e de machine learning nestas soluções de negócio. E depois temos o Common Data Service, que é a plataforma de dados que dá poder a toda esta plataforma para trabalhar em conjunto. O painel de hoje, cada um dos seus participantes foi pioneiro na utilização deste género de tecnologias, cada um na sua perspectiva. Portanto, aqui, se calhar, para iniciarmos um bocadinho a nossa discussão, o que eu gostaria de perguntar seria que problema é que identificaram inicialmente que precisava de ser resolvido? Qual é que foi a motivação para recorrerem a este género de tecnologias? E perceber um bocadinho o que é que fazia a solução que foi implementada, que problemas é que foi resolver e em que timeline é que foi desenvolvida e depois publicada. Se calhar começaria aqui pelo Dr. Tiago Teixeira. Boa tarde, bom dia Rodrigo. Bom dia. Muito bem, eu sou médico no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho e trabalho diretamente na área Covid do hospital e também faço parte aqui do gabinete de crise no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho. Nós em março estava a chegar a pandemia e estávamos a montar uma estrutura que ainda não existia, ou seja, toda a estrutura que nós neste momento já temos montada para o Covid, nós rapidamente
em março, abril, tivemos que a montar. E na altura, uma das nossas dificuldades era que tínhamos um grande fluxo de pessoas com suspeita de doença Covid, mas com doença ligeira, porque na altura ainda não havia a disseminação de postos de testagem na comunidade, então as pessoas deslocavam-se aos hospitais para fazer o teste. Então nós tínhamos um grande fluxo de pessoas com doença ligeira, pessoas que andavam a pé, seja sem doença grave, que se dirigiam à nossa urgência e que basicamente não tinham sintomas graves, não precisavam ficar internados e que a grande preocupação delas era fazer o teste. E este grande fluxo de pessoas estava a aumentar imenso, ou estava a criar muita entropia na gestão do nosso serviço de urgência. E nós estávamos a ter que alocar muitos médicos na gestão destes doentes. Então, na altura, a nossa preocupação era criar uma espécie de via verde para estes doentes, para que eles chegassem à urgência, rapidamente fossem avaliados, rapidamente fizessem a zaragatoa nasal. Nessa avaliação estava prevista também uma avaliação da gravidade dos sintomas e também uma avaliação muito sumária em termos de tensão arterial, de insuficiência anal de febre, e em função dessa avaliação nós decidíamos se o doente ia para casa e colhia a zaragatoa, ou nem sequer colhia a zaragatoa, ou se tinha que ser admitido no serviço de urgência. E para isto desenhamos um formulário também de avaliação muito breve. Tínhamos outra situação também que era, como era uma zona de Covid, estes formulários tinham que ser em papel. E o papel é uma ferramenta que numa zona Covid fica rapidamente suja e que depois temos que a deitar ao lixo porque não temos onde a armazenar. O que é que nós pensamos? Que eu já conhecia estas ferramentas no âmbito das Power Apps e pensamos que se calhar rapidamente com uma ferramenta deste género também poderíamos de alguma maneira digitalizar este processo. Tínhamos também outra dificuldade. Na altura tínhamos muitos doentes e tínhamos poucos recursos médicos, como infelizmente ainda agora temos face ao volume de doentes que temos. E para esta área, que achávamos que era uma área que não precisava de grande diferenciação, queríamos também colocar médicos menos diferenciados, passando a redundância. Ou seja, este formulário de avaliação, nós gostaríamos que ele tivesse implicado também um algoritmo de decisão, que em função do preenchimento de diversos tipos de parâmetros, o próprio formulário nos dissesse qual era o encaminhamento que aquele doente deveria ter. E então, eu já conhecia o parceiro com quem trabalhamos e eu vou dizer o nome da empresa porque este projeto que eles desenvolveram connosco foi um projeto pro bono. Na altura, na chamada primeira vaga, os hospitais receberam muitos apoios, muitos bens, muitos serviços. O continente ofereceu-nos bens, está aqui o Nuno Pinto da Sanai. Inclusive, está aqui o seu capitão Pedro Moreira e o Exército forneceu-nos a tenda onde nós instalamos este dispositivo. Ou seja, nós recebemos na altura muitos apoios de muita gente. E esta empresa, a DevScope, perguntou-nos, abordou-nos, se nós também tínhamos algum projeto para desenvolver com eles. E eu já conhecia, por outros motivos, estas ferramentas de Power Apps e até fiz uma aposta com eles. Olha, eu acho que nós já temos o formulário definido, eu acho que vocês com uma lista de SharePoint e com uma Power App, nós numa tarde fazemos isto. Pronto. Não foi bem numa tarde, mas foi em 2 tardes, efetivamente. Nós já tínhamos a solução muito parametrizada em termos de formulários, então a DevScope desenhou connosco um formulário digital de preenchimento baseado embebido numa Power App e esse formulário tinha embebido também um algoritmo de decisão, ou seja, o médico preenchia aquele formulário, que era uma avaliação sumária de sintomas e de insuficiência anal de febre, tensão arterial, e depois o próprio formulário dizia se aquela pessoa colhia zaragatoa e ia para casa, ou nem sequer tinha critério para colher zaragatoa, ou então colhia zaragatoa mas ia para a urgência porque tinha critérios de gravidade. Por outro lado, esta ferramenta também nos permitiu mais uma possibilidade, que era nós em tempo real, através depois da ligação a ferramentas de Power BI, nós em tempo real tínhamos toda a monitorização desta atividade. E aliás, isto foi implementado em março e atualmente ainda funciona com muito sucesso e nós apenas precisamos de rever
a aplicação uma ou duas vezes, mas também isso foi muito rápido e não foi preciso fazer um requerimento, esperar, não, foi na hora que foi feito e a aplicação neste momento está um produto fechado, completamente customizada à nossa necessidade e que funciona muito bem. Não sei, Rodrigo, se quer que eu já dê Eu a acho minha que perspectiva. acho que é um caso fantástico e que resina com o que toda a gente está a ouvir com base no que temos vivido nestes últimos tempos. Não foi numa tarde, mas foi num dia, portanto, mesmo assim foi um tempo de desenvolvimento muito respeitável. E eu se calhar aqui ia perguntar se tem ideia, ou seja, o processo que era de antes, ou seja, pré-solução, o tempo que Uhum. levava do princípio ao fim e depois da implementação, quais é que foram as melhorias em termos de eficiência? Tem sensibilidade em relação a isso? A grande melhoria é que, para já, agora é um circuito paper-free. Ou seja, em termos de controle de infecção, pronto, não tem nada a ver, é uma diferença de 0 para 100, digamos assim. Ou seja, não há risco nenhum de infecção. Ou seja, isto funcionava com um tablet, aliás, nós costumamos dizer que demorou mais tempo depois a adquirir o tablet, por questões burocráticas dentro do profissionalismo público, do que desenvolver a aplicação. E depois, aquela questão de termos médicos mais indiferenciados a trabalhar connosco, mas como a aplicação tinha imbuído um algoritmo de decisão, nós à partida não corríamos riscos das decisões serem erradas. Bastava preencher os tiques e no fim aquilo dava a decisão que o médico depois validava. E por outro lado, como estava tudo muito pré-definido, isto também facilitava a rapidez do circuito. Ou seja, o doente chegava lá, era questionado, preenchíamos o formulário e rapidamente fazíamos o procedimento para que depois não se acumulassem também muitos doentes nesta área. Muito interessante. Acho que é um caso fantástico do poder deste género de tecnologias no rápido desenvolvimento e até para cenários que às vezes, mais no contexto empresarial, não se vê assim tão imediatamente. Muito obrigado pelo seu testemunho, Dr. Tiago. Eu se calhar agora passava aqui um bocadinho para o Dr. Nuno Pinto, para conhecer um bocadinho o contexto da Power Platform dentro da Sonai Arauco, o que é que andam a explorar. Sim, olá Rodrigo, muito obrigado à Microsoft pelo convite e cumprimento também aqui os meus colegas de painel. Na Sonai Arauco, este processo começou há cerca de um ano e meio, mais ou menos, após termos migrado para Office 365. Na altura surgiram algumas necessidades do negócio, principalmente de três áreas de higiene e segurança, logística, marketing, entre outras, mas estas diria que seriam as três mais relevantes. Na altura, o início do Power Apps, eu confesso que não foi assim nada estrategicamente muito pensado, foi algo que estava disponível dentro do licenciamento Office 365 e na altura optamos por utilizar um ou destes casos e destas necessidades que surgiram para tentar testar a aplicação e ver como ela que resultaria. Na altura, o caso que nós escolhemos para iniciar, e portanto foi a primeira aplicação que nós fizemos, que tem o simbolismo de ter sido a primeira, mas também tem o simbolismo pelo sucesso que teve, ter alavancado depois outras utilizações que entretanto foram surgindo. Foi uma aplicação da área de higiene e segurança. A aplicação chama-se PRS, e portanto é um acrónimo para Potential Risk Situation, e o objetivo é muito simples, e acho que qualquer colaborador da empresa conseguiu logo imediatamente ver o benefício que ela traria, que era tentar uniformizar dentro da empresa a forma como as diferentes fábricas estavam a reportar situações de risco potencial para os seus colaboradores na sua movimentação dentro das áreas industriais e também áreas de negócio. E, portanto, isto na prática, o que nós fizemos foi uma aplicação que cada colaborador pode transportar no seu smartphone e sempre que detecta no seu meio envolvente alguma situação que considere que tem um risco potencial para si ou para os seus colegas, pode, através da aplicação, abrir um formulário, reportar aquilo que está a ver, pode fotografar inclusive a situação e naturalmente tem que classificar a localização em que ele está. Nós tentamos usar o GPS, mas quando temos edifícios muito complexos em altura não é muito fácil o GPS ser assertivo e portanto ele tem sempre que dizer onde é que está, em que local é que está e naturalmente há sempre um responsável de segurança assignado a essas localizações que depois será notificado, vai ter que intervir perante a situação que foi reportada e tem que fechar a situação. Naturalmente, este cenário parece um cenário simples, e é um cenário simples, há processos bem mais complexos dentro da nossa empresa, mas contudo, devido a sermos uma empresa industrial, estarmos representados em diferentes países, termos aqui colegas que falam diferentes línguas,
houve logo um desafio desde o início que a aplicação tinha que ser multilíngua e, portanto, a aplicação ao dia de hoje, ela automaticamente ajusta-se ao colaborador que está a fazer o acesso e, portanto, se for um colega alemão a abrir a aplicação automaticamente ajusta os menus e todo o seu contexto à língua alemã e, portanto, isso foi um desafio muito interessante e ajudou-nos, apesar que eu sou tecnológico, mas na altura não conhecia muito bem esta tecnologia, portanto, o nosso ponto de partida foi quase como se não conhecêssemos a tecnologia e posso dizer que do nosso lado nós, para este primeiro caso, tivemos um pouco a orientação da Microsoft, dentro do contrato de Microsoft Unified Support Services que nós temos, mas apesar de termos o apoio da Microsoft, nós, num espaço de 3 dias, nós tínhamos a aplicação feita, portanto, não foi tão rápido como no caso do Tiago, que o Tiago descreveu, mas nós demoramos um dia de planeamento dentro daquilo que nós queríamos, falar com as pessoas de negócio e perceber como é que era o processo e depois ao fim de 3 dias tínhamos a aplicação feita, uma versão inicial naturalmente, entretanto já evoluiu um pouquinho mais, mas ao fim de 3 dias, portanto em menos de uma semana tínhamos uma aplicação pronta para ser testada numa área de negócio. E assim aconteceu e, portanto, nós depois testamos numa das nossas fábricas em Portugal. O que era uma prova de conceito deixou de o ser, porque, entretanto, até hoje ela está a ser utilizada, portanto, é uma aplicação já formalmente a ser utilizada dentro da nossa empresa e, entretanto, já se estendeu a outras fábricas de Portugal, fábricas de Espanha, na nossa fábrica da África do Sul e estamos neste momento a planear o rollout na fábrica da Alemanha. Como evolução, e até também uma ligação aqui, pontos de contacto com aquilo que o Tiago descreveu, nós também, entretanto, já estamos a usar Power BI para fazer a análise dos dados recolhidos pela aplicação e já conseguimos dar aos nossos decisores aqui uns dashboards bonitos de toda a atividade da aplicação e foi uma aplicação que tem tido muito sucesso. Rodrigo, não sei se achas que eu posso explicar um pouquinho mais. Acho que é interessantíssimo. Acho que principalmente esse use case da versatilidade com que abordaram o desafio de uma solução multilíngua, ou seja, para os diferentes colaboradores, acho que mostra muito um bocadinho as potencialidades, mesmo não conhecendo o produto, como era o vosso caso, de como é que podemos explorar as diferentes componentes para tentar alavancar aqui uma solução, neste caso, mais inclusiva para todos os colaboradores. Acho que foi muito interessante, muito interessante. Obrigado, Nuno. Acho que foi uma história muito interessante aqui do ponto de vista da plataforma. Eu se calhar agora dava a palavra ao comandante Pedro Moreira para nos explicar um bocadinho a história aqui da Power Platform dentro da Marinha Portuguesa, que eu sei que eles também têm um use case muito interessante. Ora, muito bom dia a todos. Obrigado, Rodrigo. Cumprimento em primeiro lugar os meus colegas de painel. Tenho muito gosto e muita honra de estar aqui convosco e agradeço também à Microsoft pelo facto de me ter convidado para participar neste evento. Ora bem, vamos ver se consigo fazer isto e relatar aquilo, porque é muita informação que eu gostaria de transmitir. De facto, também tem a utilização das ferramentas da Power Platform na Marinha, começou essencialmente com o Covid-19, e portanto isto remonta em meados de março, quando começou o primeiro confinamento, e que de facto todas as pessoas estavam isoladas, estavam em casa, mas havia a necessidade de fazer um controle, um registro de tudo o que se passava relativamente a problemas com Covid. Era preciso monitorizar as pessoas que tivessem estado em contacto, tivessem vindo de zonas de alto risco e, portanto, a Marinha, como tem várias unidades e tínhamos uma unidade que tinha vindo do estrangeiro com mais de 135 pessoas, 137, salvo erro, e a verdade é que toda a gente ficou isolada e tiveram que fazer uma monitorização e, portanto, tiveram de quarentena durante 14 dias. E havia a necessidade depois de controlar tudo o que se passava em várias unidades navais espalhadas pelo país e pela região, não só no continente, mas também na região autónoma, nos Açores e da Madeira, mas para garantir que efetivamente houvesse aqui um controlo de tudo o que se passava em várias unidades. Havia muita gente envolvida nos registros e nos relatos estatísticos diários, havia formatos diversificados, desde pessoas com folhas de Excel, com papéis, e a informação não estava centralizada. A atividade médica, portanto, havia muitos médicos
a trabalharem essencialmente nos relatos estatísticos e não a tratarem dos doentes e a monitorizarem os doentes. Portanto, havia uma ausência de comando e controle e o fluxo de informação não era o melhor de todos. Como premissas ou como objetivo era nós tentarmos arranjar aqui uma forma de pôr os profissionais de saúde dedicados exclusivamente à atividade médica, monitorizar todos os casos suspeitos de Covid-19 na Marinha, criar uma fonte de dados única e depois a estatística ser gerada automaticamente sem envolvimento. Nós tínhamos mais de 300 pessoas envolvidas e, portanto, o objetivo era reduzir isto drasticamente. Olhamos, portanto, isto começou tudo no dia 17, no dia 18 fiz um modelo de dados, depois validei nesse mesmo dia com 12 médicos do Centro de Medicina Naval da Marinha. O início de desenvolvimento começou no dia 19 de março, começamos a fazer testes de aplicação no dia 22 de março e no dia 25 de março começamos a exploração completa. Até hoje, neste momento, a aplicação ainda está em uso. Neste momento, para a produção de estatística, utilizamos 0 pessoas, portanto, não existe ninguém a tratar exclusivamente a estatística, ninguém está a fazer relatos absolutamente nenhuns. Os médicos fazem os seus tratamentos, os seus encaminhamentos, as suas abordagens, as altas médicas, tudo é feito automaticamente. Portanto, é registada a aplicação e a estatística é gerada em função dos atos médicos que vão tendo ao longo do tempo. E depois é preciso, como instituição militar, temos que reportar isto a várias entidades na estrutura de comando e a realidade é que também tínhamos muita gente envolvida nesse processo e, portanto, com o Power Automate nós eliminamos para 0 pessoas também. E, portanto, apenas as pessoas que estão a trabalhar, que são os médicos e os profissionais de saúde, a fazerem as monitorizações diárias a todos aqueles que estão suspeitos ou relacionados com o problema do Covid, são as únicas pessoas que estão a trabalhar. Portanto, libertamos aqui uma série de recursos. A estatística está permanentemente disponível através do Power BI, nos móveis, nos telemóveis. Havia também a necessidade de garantir que todos os técnicos e profissionais de saúde tivessem a possibilidade, estando em casa, também fazer a monitorização à distância e, portanto, tinham acesso à aplicação através do Power Apps. E, portanto, conseguimos, num curto espaço de tempo, também fazer aqui uma aplicação que permitisse fazer o controle, a monitorização de tudo o que se passava com o Covid dentro da Marinha. Basicamente foi isto que aconteceu. Para o desenvolvimento desta aplicação, eu tive alguma formação em Power Apps e Power BI. Depois, como senti que esta era uma solução rápida, fácil de implementar, recorri à minha formadora, a Rita Pedrosa, que me ajudou e, portanto, fomos nós os dois que desenvolvemos este pacote de Power Apps, Power BI e Power Automate para garantir que o Covid estivesse a funcionar. Muito interessante. E o engraçado é que, de facto, aqui, dentro dos participantes do painel, quase todos os componentes, de uma forma ou de outra, da Power Platform foram utilizadas para cenários muito distintos. Aqui, entre o Dr. Tiago e o Comandante Pedro Moreira, os problemas que face da pandemia do Covid-19, mas em indústrias muito diferentes, e isso mostra um bocadinho a flexibilidade deste género de tecnologias. Eu, se calhar, iria só como último mote e de forma muito brevíssima, perguntar a cada um qual é que é o papel que vocês veem nas mais diversas organizações deste género de tecnologias e o seu impacto, se calhar, de forma muito rápida. Ia começar aqui pelo Dr. Tiago. Eu vejo um impacto que o tema deste nosso encontro chama Citizen Developer e eu no futuro vejo-me eu próprio e a minha equipa a desenvolver estas aplicações sem necessidade de ter um IT por trás a trabalhar connosco. Pronto, essa é a nossa aspiração enquanto equipa, é sermos capazes de nós próprios, numa lógica do it yourself, sermos nós próprios capazes de desenvolver estas aplicações. Claro que isto para o IT é um bocadinho shadow IT, eu acho que eles não gostam muito destas nossas ideias, mas pronto, nós gostamos muito destas aplicações precisamente por isso e é para isso que nós queremos caminhar. Exato. E aqui o Shadow IT, com o modelo quase
bem certo aplicado por parte do IT de Governance sobre estas plataformas, depois torna-se quase uma vantagem para essas equipas de conseguir extravasar um bocadinho a grande pressão que eles têm para desenvolver estas soluções, e acho que é mesmo esse o objetivo deste género de tecnologias. Eu também gostava de perceber aqui um bocadinho a perspectiva do Dr. Nuno Pinto, aqui da Sonairau, como é que vê o papel destas tecnologias. Sim, ora bem, a minha opinião vai um bocado na sequência da utilização que nós temos tido no último ano e meio, e o feedback é muito positivo não só da parte do IT, portanto a tecnologia também tem uma palavra forte neste ponto, Claro. mas também de todos os colaboradores que participaram connosco, e alguns deles ativamente no desenvolvimento não só daquele caso de uso que eu descrevi há pouco, mas também de outros que entretanto já foram desenrolados. E portanto, a Sonairau tomou a decisão neste momento já de formalizar o uso de Power Apps internamente, formalizar não só para o IT, mas também para toda a empresa, e portanto nós já largamos o licenciamento a todos os colaboradores e formalmente já tomamos a decisão que não iremos colocar barreiras a que qualquer utilizador possa criar as suas Power Apps, não só na sua perspectiva de produtividade mais individual, mas também na produtividade do seu departamento ou determinadas áreas de negócio onde esses colaboradores se encontram. E portanto nós olhamos para o futuro e Power Apps estará certamente no nosso horizonte e queremos muito fomentar isso. Acho interessante o Tiago ter referido a componente do Shadow IT, porque sim, é uma preocupação nossa, eu estando numa área IT, essa é uma preocupação nossa, mas por outro lado, às vezes, o Shadow IT acaba sempre por surgir de uma forma ou de outra, nós não conseguimos controlar tudo, e quando nós temos áreas industriais como as nossas, em que cada país, cada fábrica tem as suas especificidades, e nós nem sempre conseguimos ter agilidade suficiente para responder a todos, darmos aqui alguma autonomia aos colaboradores para eles poderem iniciar as suas aplicações, achamos que seria uma decisão interessante, que vai estimular a inovação, e pelo menos o Shadow IT surge em plataformas controladas pelo IT, que é sempre algo que nós gostamos. Ok? Muito bom. Eu acho que, de facto, o valor mesmo destas plataformas vem de fazer este step-up corajoso, de tentar alargar estas tecnologias a todos os colaboradores. Eu também gostava de saber aqui, mesmo para concluir, que estamos a ficar já sem tempo para a sessão, mas a opinião aqui do comandante Pedro Moreira em relação ao papel destas tecnologias. Bem, numa organização como a Marinha, obviamente existe aí uma dispersão enorme de unidades e as necessidades são em todo lado, são muitas. E, portanto, a necessidade ou a possibilidade de recurso a este tipo de ferramentas que são ágeis, são fáceis, são rápidas de implementar, são obviamente uma solução. A grande questão que também, mais uma vez, com a organização como aquela em que eu estou inserido, a grande preocupação, obviamente, é sempre a questão da segurança. E, portanto, nós estamos aqui a fazer, como fizemos para a aplicação de Covid, em listas de SharePoint, estamos a trabalhar na nuvem, e, portanto, há aqui a necessidade de garantir também alguma salvaguarda daquilo que é a proteção dos dados e a forma como nós conseguimos agregar a informação. E, portanto, eu considero que isto é uma oportunidade para, de facto, desenvolverem as aplicações e as mini-aplicações que toda a gente precisa de resolver alguns problemas e ganhar tempo. E é uma das coisas que eu acho que cada vez mais vamos precisar, é de combater a falta de pessoal que todos nós temos nos vários serviços para garantir que nós conseguimos fazer mais rápido, com menos gente, aquilo que precisamos fazer. Muito bem. Eu acho que é o tom perfeito para concluirmos aqui o painel. Em nome da Microsoft, gostava de agradecer ao Dr. Tiago Teixeira, ao Dr. Nuno Pinto e ao Comandante Pedro Moreira pela participação, e agradecer também quem está a ouvir desse lado. Esperemos que tenha sido um painel proveitoso para todos vós, e desejar também uma excelente continuação de Building the Future. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.